Vamos então avaliar as implicações das divulgações do Wikileaks ao nível da segurança dos Estados. Estão connosco nesta Noite de Notícias o General Loureiro dos Santos, especialista em assuntos estratégicos e militares. Muito boa noite, Sr. General. Boa noite. Aqui ao meu lado nos estúdios do Porto, o professor João Barros, investigador da Faculdade de Engenharia do Porto, professor convidado do MIT e também especialista em segurança das redes informáticas. Sr. Professor, muito obrigada também por estar connosco. Começo por si, General Loureiro dos Santos. Com estas divulgações sistemáticas do Wikileaks sobre temas sensíveis, ainda esta semana, por exemplo, recordemos, houve a divulgação dessa lista de infraestruturas em todo o mundo consideradas vitais para a segurança dos Estados Unidos. Podemos, no limite, fazer uma leitura radical neste sentido? As divulgações que são feitas pelo Wikileaks podem ser entendidas como uma espécie de terrorismo contra a segurança dos Estados? Em termos objetivos, aquilo que o Wikileaks está a fazer, grande parte das revelações que vêm a lume são atitudes de conflito. Portanto, não há aqui nenhuma cooperação, não há transparência na medida em que é dirigida especialmente a um ator. Portanto, objetivamente o que se está a passar é que os Estados Unidos, como Estado, estão a ser atingidos e prejudicados, mas daí está a resultar que muitos outros atores estão a ser favorecidos, mesmo até terroristas, organizações terroristas, na medida em que ficam com uma lista de alvos para abater. Mas não só. Outros Estados, por exemplo, há pouco surgiram notícias que na Rússia pensaria em propor ou dinamizar uma proposta de Assange para Prémio Nobel da Paz. Portanto, há aqui este tipo de ações na era da informação mostram várias coisas do ponto de vista estratégico. Por um lado, a importância da informação nos conflitos. Depois, a importância do domínio das plataformas onde a informação circula. E muitas vezes o conflito, o combate para tentar suprimir determinados sites, determinadas plataformas onde a informação está a ser usada. Em terceiro lugar, há também a possibilidade de um ator isolado, com uma pequena equipa, ser capaz de pôr em causa, pôr em xeque Estados poderosos, com toda a sua parafernália, todos os seus instrumentos, em todas as áreas. E acontecendo isso, ameaça-se a segurança dos países, ameaça-se eventualmente a estratégia de defesa militar dos países e a própria soberania dos países, General Loureiro dos Santos? Naturalmente que, neste momento, os Estados Unidos estão a ter alguns problemas, e não só os Estados Unidos, os países da NATO, por exemplo, a revelação daquele plano que existe na NATO, um plano para defender a Polónia e os Estados Bálticos, não se diz contra a Rússia, mas é contra a Rússia, é evidente que está a provocar reações russas de uma certa ambiguidade que a Rússia nota entre aquilo que foi feito, este plano, e todas as declarações e tudo aquilo que foi procurado fazer na última reunião de Lisboa em termos de aproximação da NATO com a Rússia. Portanto, de facto, há uma ação, intencional ou não, que está a atingir um Estado. Deixe-me ouvir aqui o professor João Barros, porque o Sr. Professor, para além de podermos estar perante eventuais violações do segredo do Estado, do segredo diplomático, do segredo até de comunicações, quer-lhe parecer que podemos também estar perante alguma espécie de crime informático, pirataria informática subjacente à atuação do Wikileaks? A questão é muito complexa e tem muitas notícias que é preciso analisar com muito cuidado. Em primeiro lugar, demonstra que de facto a internet vai mudar completamente o jogo das nações, das pessoas, da forma como os indivíduos se relacionam. E o paradigma do exercício do próprio poder. Com certeza, absolutamente. E o poder, como dizia muito bem o Sr. General, agora está também nas mãos de indivíduos que têm acesso muito rápido a um público enorme para as suas informações. Se eu souber um segredo e contar a duas pessoas que ainda não ouviram esse segredo e essas pessoas contarem a mais duas, muito rapidamente eu tenho 2, 4, 8, 16 por aí e chego aos 2 mil milhões de pessoas que estão na internet. E portanto, essa escala
que a internet permite, muda completamente as coisas. Aí a responsabilidade dos indivíduos também passa a ser muito maior. E, obviamente, divulgar certas informações que podem prejudicar pessoas inocentes tem um impacto que, do ponto de vista moral, tem que ser analisado com todo o cuidado. Agora, se é crime ou não, essa é uma questão completamente diferente. E os juristas com quem eu tenho falado têm-me dito que não é muito simples encontrar um quadro legal em que aquilo que o Julian Assange fez possa ser considerado um crime. Isto porquê? Porque para poder ser considerado um crime tem de ser provado que houve atos que levaram à quebra de um dever de sigilo. Quem é que tem dever de sigilo? Os funcionários públicos têm dever de sigilo. Eu sou professor, não posso divulgar as notas dos meus estudantes, por exemplo. Têm os militares, com certeza, porque têm acesso a informação confidencial que não podem divulgar. Agora, é muito questionável se um cidadão australiano tem dever de sigilo em relação a informações que vêm de fontes militares norte-americanas. E, portanto, não é absolutamente claro que se encontre um quadro legal em que aquilo que o Julian Assange fez é crime. Agora, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade, obviamente, é de quem fez a primeira fuga de informação, isso não há dúvida nenhuma, que de facto, a partir do momento, e isso é extremamente preocupante, a partir do momento em que os serviços militares norte-americanos têm, de facto, na própria organização, pessoas capazes de obter esses dados e de os levar até ao Wikileaks. E, por outro lado, todos os mecanismos de segurança que estão normalmente implementados para evitar isso falharam, não é? A partir desse momento, obviamente, quebra-se um elo de confiança que existe para com as instituições e para com os Estados e, portanto, isso é uma enorme fonte de insegurança, obviamente. General Loureiro dos Santos, apesar das reservas que enunciava há bocadinho, reconhece ou não que sem a atividade do Wikileaks, todos nós, cidadãos do mundo, continuaríamos sem saber muitas verdades sobre, enfim, planos comprometedores de alguns governos, muitas verdades sobre guerras, inclusivamente. Eu estou, por exemplo, a recordar-me que foi através do Wikileaks que ficámos a saber que os Estados Unidos mataram civis no Iraque, que Tony Blair mentiu ao Parlamento em favor dos Estados Unidos, que, como dizia, por exemplo, ontem, e recordava aqui no À Noite das Notícias, o deputado João Teixeira Lopes, o rei Abdullah da Arábia Saudita, queria um ataque nuclear contra o Irão. Enfim, apesar das reservas que enunciava, e esta é a questão, o dever de transparência, de chegar à verdade, também não pode ser exercido através destas plataformas cibernéticas? Pode, naturalmente, mas teria que haver uma filtragem, exatamente, em que fossem reveladas apenas questões desse tipo e não as questões que afetam os interesses dos Estados. E a questão que se coloca, e que o seu professor esteve a falar sobre a legislação existente, é que toda a legislação à volta do direito internacional que tem a ver com agressões, até agora, tem sido baseado na agressão armada, na agressão com forças militares. Mas hoje em dia, na era da informação, com as novas tecnologias e com os novos espaços onde há operações, porque isto são, de certa maneira, operações, o ciberespaço hoje é um espaço onde se podem fazer operações de combate, tem que haver, a comunidade internacional, eventualmente terá que chegar a conclusões sobre se este tipo de ações, este tipo de agressões, que vão ferir ou podem atingir os interesses vitais dos Estados, serão ou não contemplados. Portanto, há que adaptar a legislação internacional a estas novas tecnologias e estas novas possibilidades que elas propiciam a fim de conter determinado tipo de ações que podem, de facto, provocar até conflitos e pelo menos, agravar, que é o que está a acontecer, as tensões entre os Estados, porque, de certa forma, neste momento, criaram-se uma série de tensões que não existiam entre Estados que tinham até algumas relações de cooperação, é o caso da Rússia com os Estados Unidos, é o caso dos Estados Árabes e o Irão, etc. Portanto, de um modo geral, as pessoas até poderiam adivinhar que muitas dessas coisas se passavam. Agora, uma coisa é chegar à conclusão, pela análise dos factos, que isso se passava. Outra coisa é ver essas questões reveladas.
Portanto, essa é uma questão muito importante, a parte da definição do que é agressão. A agressão, hoje em dia, já não pode ser apenas considerada com a força das armas. Há outras maneiras de agredir, por vezes tão eficazes ou mais eficazes do que uma agressão armada. Professor João Barros, mas mesmo que esta definição jurídica do que é uma agressão esteja explicitamente definida, haverá sempre quem, via internet ou via qualquer outro suporte, esteja disposto a violá-la. Não, com certeza. E eu acho que isto revela outro aspecto muito importante, que é um sinal dos nossos tempos e que não tem solução fácil, que é a velocidade absolutamente vertiginosa a que as tecnologias de informação e comunicação evoluem e a lentidão com que os processos legislativos decorrem. E nesse aspecto há grandes diferenças entre as tecnologias de informação e comunicação e, por exemplo, a farmácia, porque tudo o que tem a ver com a biologia demora tempo, enquanto que tudo o que tem a ver com o software é extraordinariamente rápido. E, portanto, não se vê hoje como é que processos tão lentos como negociações entre Estados e todos os aspectos que o Sr. General falou, de encontrar normas globais, mundiais, para este tipo de casos, como é que vão poder acompanhar esta evolução que há da internet e da capacidade de indivíduos de fazerem este tipo de coisas. Agora, eu queria dizer um aspecto ainda acerca do impacto do Wikileaks, que tem a ver com o facto de os Estados não serem os únicos prejudicados nisto. E é preciso ter em conta que nos documentos também houve revelações que colocaram em perigo inocentes e pessoas muito válidas que estão, nomeadamente, em países como a Venezuela ou a Algéria, a lutar pela democracia e que viram os seus nomes revelados em alguns dos documentos que foram expostos pelo Wikileaks. Isto são danos colaterais destas atividades, que supostamente com as boas intenções de criar transparência global e de revelar e o direito à liberdade de informação acabam por prejudicar indivíduos. Isto não há aquela filtragem que o Sr. General mencionava, e muito bem, que é necessária. Deixe-me fazer uma última pergunta aos dois, até porque estamos a esgotar o nosso tempo. Sr. General, apesar dos ataques piratas de que o Wikileaks tem sido alvo, apesar também do fundador do Wikileaks ter sido detido, parece-lhe que, enfim, as publicações comprometedoras que têm sido feitas possam ser refriadas, ou pelo contrário não, uma vez que estamos a assistir já a páginas espelho em vários países, mais de 1000, em Portugal há, por exemplo, já 3, uma criada pelo cidadão Rui Cruz, outra pelo Movimento Partido Pirata Português, uma outra pelo Bloco de Esquerda, que replicam os conteúdos da versão original. O que é que pode acontecer no futuro ao Wikileaks? Não, eu julgo que será difícil para já e a curto prazo acabar com essa organização. A não ser que rapidamente a comunidade internacional se entenda, em termos de direito internacional, em penas para o fazer. Portanto, julgo que não é possível. Agora, o que é possível e o que vai acontecer é que vai haver um esforço muito maior em termos tecnológicos, em termos de combate no ciberespaço, para eliminar estes sites. Portanto, vai haver um esforço nesse sentido por parte de todos os Estados. Por outro lado, vai haver uma maior, digamos assim, uma acentuação do segredo de Estado. Isto é, vão aumentar as medidas no sentido de guardar os segredos. Aliás, eu, enfim, não posso deixar de abrir um parênteses para dizer que em tudo isto, de facto, o Departamento de Estado norte-americano mostrou uma ineficiência enorme. Conclui, Sr. General, por favor. Diga? Concluindo, por favor, temos de terminar. Mostrou grande ineficiência na medida em que este tipo de informação só deve ser difundida a quem tem necessidade de a conhecer. E deve haver normas e plataformas distintas conforme os graus de classificação, os graus de segurança que têm os vários assuntos. Professor João Barros, está para durar o Wikileaks? Muito com certeza, com 1200 voluntários e já um senhor islandês pronto a ocupar o lugar do Justin, acho que de Julian, perdão. Não tenho dúvidas que o Wikileaks está para durar. Essa é a robustez também da internet, é um sistema distribuído que é muito difícil de deitar abaixo. Professor João Barros e General Loureiro dos Santos, muito obrigada por terem estado connosco nesta Noite de Notícias. A Noite Informativa continua a seguir com o Direto ao Assunto, os comentários à atualidade política de Joana Amaral Dias, Carlos Abreu Mourinho e Emílio Rangel. Continuo com a RTPN. Tenham uma boa noite.